Você trabalha com criatividade e começou a pegar alguns freelancers e você viu que é muito legal fazer isso, né? Antes, um salário que você demorava 15, 20 dias para receber, você recebe em um job apenas, fazendo um site, fazendo um design, entregando um ensaio fotográfico ou até mesmo um aftermovie para um cliente. Só que aí você cai numa armadilha, que é você virando noites em claro para poder entregar trabalho, dormindo mal, se alimentando pior ainda, talvez se intoxicando com cigarro, com álcool, com açúcar para tentar confortar a sua mente de que aquilo é passageiro e um dia vai melhorar. E pasme, isso não vai melhorar. Eu estou nessa há anos e eu sei bem aonde isso vai parar. Entra um ciclo vicioso onde você renega a sua saúde física e mental e foca cada vez mais em entregar mais trabalho, porque você acha que trabalhar demais vai te trazer mais dinheiro. Mas não é assim que funciona. Na verdade, trabalho em excesso só te dá mais cansaço e menos saúde física para você conseguir o que você sempre quis, a sua independência financeira e ser dono do seu próprio tempo. Se essa é a sua primeira vez aqui, cogite se inscrever e curtir esse vídeo. Eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz. Eu trabalho com fotografia audiovisual há mais de 8 anos e nesse canal aqui eu falo a minha opinião sobre o universo artístico e quem lida com a criatividade no dia a dia. O que eu quero trazer para vocês é uma discussão muito forte de algo que aconteceu comigo no passado e se repetiu algumas vezes porque eu não soube me prevenir a isso. Foi muito legal no começo, ali dos anos 2017, 2018, que eu era um técnico em informática, trabalhava com programação e depois fui para helpdesk, técnico em redes, lidando com a parte de hardware mesmo, né? Mão na massa ali de quem é da informática. E aconteceu uma virada de chave na minha vida. Apareceu uma vaga ali nessa escola de curso técnico para eu ser um tutor, ser um orientador de programação. Prioritariamente eu ia falar sobre técnico em informática, sobre outras coisas do mesmo meio. E com o tempo eu fui cada vez mais pegando as beiradas ali e começar a dar aula de fotografia, que me pareceu muito mais interessante. E como eu já estava fotografando, tinha acabado de começar a ganhar meu primeiro dinheirinho na fotografia, me soou muito tentador, porque na época o meu salário ele permeava entre 2.000 e 2.500 reais, depois eu consegui virar MEI, né, e ter mais de um cliente, e eu consegui ganhar muito bem na área, eu ganhava em torno de 6.000 reais em 2017, 2018, porque eu tinha 3 clientes pelo menos que me pagavam, né, quase 2.000 reais ali por mês para poder atendê-los, e ali eu vi que era possível, né, eu saí da CLT definitivamente e virar um eu presa, né? Virar CEO de MEI. Só que cada vez menos eu queria estar nesse mercado do técnico em informática, né, da tecnologia, e cada vez mais apaixonado pela fotografia. E quando eu vi pessoas que viviam disso, eu falei, cara, é esse caminho que eu quero seguir. Eu já cheguei a fazer alguns freelancers também como designer, mas não era um talento que eu dispunha muito. Na verdade, eu sabia mexer nas ferramentas, mas eu não tinha a criatividade e o conhecimento que o pessoal que trabalha com design gráfico tem, né? Porque eu não tinha uma formação, né, algo acadêmico. Normalmente foi fuçando e fui aprendendo. E aí eu acabei me formando em diversos cursos livres, técnicos, workshops, masterclass no ramo da fotografia. E isso foi me dando qualificação para poder atuar cada vez melhor no mercado. Mercado de casamento, mercado de formatura, mercado fashion e diversas vertentes desse mercado eu fui atendendo para poder entender aonde eu ia encaixar da melhor maneira. E uma coisa foi muito louco. Chegou períodos da minha vida insanos que o dinheiro começou a entrar e eu achei que a resposta para os meus problemas era trabalhar dobrado para ganhar dobrado. E não necessariamente. Mais especificamente em 2021, vocês devem estar vendo a imagem na tela. Eu fiz alguns trabalhos para o Flow Podcast, depois eu fiz making off, né, fotografia estilo dos bastidores de um videoclipe. Eu fotografei também as fotografias estilo de um time de Fortnite do Seven, que é um streamer famoso aí, que hoje ele faz conteúdo sobre videogames em geral, mas ele foi produtor de conteúdo do cenário de League of Legends. Fotografei capas de livro também. Enfim, foi uma época ali, 2020, 2021, que eu tava decolando e eu falei, cara, finalmente eu cheguei onde eu queria, que era o reconhecimento pelo trabalho que eu entregava. E conforme eu fui crescendo ali, eu comecei a me entupir cada vez mais de trabalho. E aí que foi a minha derrocada. E aí que eu me ferrei bem legal. Porque eu comecei a negligenciar a minha saúde física e mental, parei de ir na academia, parei de comer decentemente, comecei a viver de delivery, comecei a beber, consumir cada vez mais álcool, voltei a consumir cigarro. E isso foi me destruindo de uma tal maneira que não estava valendo a pena ganhar aquele dinheiro a mais, porque todo dinheiro a mais que eu ganhava eu gastava em fast food.
em comida de conforto, em álcool, em cigarro, que era para tentar suprir sabe, essa ausência de lazer que eu tinha, essa ausência de me conectar com o próprio Cauê mesmo. E vamos usar números aqui anedóticos, porque eu também nem lembro quais eram os números que eu fazia na época, não tinha um fluxo de caixa, não tinha um controle financeiro do que entrava, mas vamos supor que esse Cauê anedótico fazia 4.000 reais. E ele passou a fazer, assim, da noite pro dia, 8.000 reais. Esses 4.000 a mais, eles não entravam, não me supriam, porque eu gastava esses 4.000 a mais com esses lazeres, tentando suprir, né, essa minha vontade de ter mais tempo, de cuidar de mim mesmo, que só me prejudicava. Então eu entendi o quanto trabalhar demais me levou à exaustão, me destruiu por dentro. E aquilo foi, cara, foi a minha derrocada de verdade. Eu comecei a perceber o quanto era maléfico para mim ficar nessa espiral de trabalhar mais para poder ganhar mais, que aquilo ia acabar me destruindo com o tempo, tanto que, né, eu voltei para terapia, comecei a me tratar de novo e por conta de um burnout que eu tive de fato em 2021, eu me mudei para Florianópolis, que é onde eu moro hoje em dia, né? Eu morava em São Paulo, capital das notas, dinheiro e processos, tanto que até hoje eu viajo a São Paulo mais ou menos uma ou duas vezes a cada bimestre para poder fazer trabalhos, porque ainda paga muito bem ir para São Paulo trabalhar. Porém, muitos trabalhos eu tive que deixar para trás, eu tive que deixar literalmente dinheiro em cima da mesa por não estar em São Paulo. E aí eu decidi mudar de profissão, que ao invés de ser um fotógrafo e diretor publicitário, eu falei, cara, quer saber? Eu vou focar em lecionar, que é algo que eu sei muito bem, que eu consigo fazer da internet e morar numa cidade, né, praiana, ficar próximo da natureza para poder cuidar melhor da minha saúde física e mental. O que eu quero trazer com tudo isso? A reflexão para você. O que mudou na minha vida foi eu entender que eu não tinha que fazer trabalho em quantidade, eu não teria que fazer volume de trabalho. Eu tinha que focar na qualidade do trabalho que eu entregava e cada vez mais ter outras fontes de renda. Hoje, a minha fonte de renda principal é esse modelo de recorrência que eu falo naquele vídeo como eu faço, né, 15.000 reais, como eu faturo 15.000 reais por mês. Naquele vídeo, né, e de fato, eu explico como que funciona o meu modelo de recorrência, porque ele garante que eu pague minhas contas em dia, mantenha o fluxo de caixa na minha empresa, né? E não necessariamente é um trabalho que assim eu foco na arte, que é super artístico, é uma prestação de serviço que muitos clientes meus precisam. E em paralelo, eu ganho dinheiro com o meu curso online, com a venda, né, de e-books, os meus loots, com a venda de consultoria, vendas de mentoria, que tem turmas minhas abertas e correndo também. Em setembro agora vai ter uma nova turma aberta. E aí também tem outra fonte de renda, que é os trabalhos que eu faço para as marcas que me mandam produtos e me pagam em dólar, né, pela publicidade que eu faço no meu perfil. São diversas vertentes que eu vou carregando e isso vai somando, né, isso vai acarretando dentro do meu perfil, como que funciona, né, para eu poder gerar uma fonte de renda, né, diferenciada. Porque uma coisa que eu aprendi na pele foi: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E é até bíblico isso, né? Tem partes da Bíblia que falam sobre isso. Você tem que diversificar os seus investimentos para você não se prejudicar. Porque se você colocar toda a sua. Como eu, por exemplo, na época da pandemia, eu estava com todos os ovos na mesma cesta, que é, eu dava aula numa escola de curso técnico, né, presencialmente, e eu também atuava no mercado de casamentos, em eventos. E quando chegou a pandemia, a escola fechou temporariamente e os casamentos foram ou cancelados ou adiados por tempo indeterminado. E eu falei, ferrou, eu não tenho um fluxo de caixa muito grande. Eu achei que minha reserva de emergência era suficiente, porque eu tinha uma reserva de emergência para 2 meses e a pandemia, spoiler, durou mais de um ano, né? E aquilo me prejudicou de maneira absurda. E aí eu comecei, de fato, naquela época, durante a pandemia 2020, eu comecei a vender os e-books de tratamento de pele avançado que eu fazia. Eu conseguia tratar uma pele de uma maneira fenomenal. Eu fazia um trabalho de retoucher, né, com Photoshop muito incrível e eu vendia aquela técnica para as pessoas e ensinava também, dava mentorias ensinando por videochamadas, streamando a minha tela, pegava, abria o Discord e transmitia a minha tela para a pessoa e ela pagava para poder estar ali aprendendo comigo, tirando dúvidas. E foi um negócio, cara, insano, fenomenal, foi incrível e aquilo mudou o meu jogo, mudou meu trabalho de verdade. E eu entendi que, além de não colocar os ovos na mesma cesta, eu também tinha outras capacidades, né? E eu tinha outras maneiras de fazer dinheiro, de outras fontes de renda também. E, inclusive, falando sobre isso, uma das coisas que me abriu porta para essa nova fonte de renda foi como influenciador digital.
porque eu colocar a cara na internet de fato e crescer bastante e ter números me facilitou para eu pedir as coisas para as marcas, né? O meu sofá foi da Damier, né? Poltronas, o meu colchão é da Ema Colchões, eu fechei parcerias de roupa, fechei parcerias, né? Que minhas camisetas são da Minimal Club, cupom Cauê Paz, inclusive. Parcerias com as lentes de fotografia que eu recebo, lentes de cinema, câmera, minha câmera foi da Hightech, né, aliás, minha câmera foi da loja da Foco, né, o meu celular, o meu iPhone 16 Pro Max, ele é da Hightech importadora, né, vai vir também notebook para mim, vai vir outra câmera. Holy Land, tudo isso, microfones, periféricos, iluminação, tudo isso graças a ter números nas redes sociais que eu consegui isso. E se você quiser também aprender como trabalhar sua rede social para virar uma influência no seu nicho, para você crescer, alcançar mais pessoas, eu resumi tudo isso em um e-book. É um e-book que ele é totalmente focado na minha história, como eu cresci e as técnicas que eu utilizei para isso. Porque parece que foi da noite para o dia, mas há 7 anos que eu produzo conteúdo para a internet e só agora eu cresci da noite pro dia, da noite pro dia. Foi em uma semana eu ganhei 2.000 seguidores, né? Eu criei um perfil do zero para criar essa estratégia. Por isso, se vocês pesquisarem meu nome no Instagram, tem 2 perfis, né? E em um mês, esse perfil que eu criei do zero tava com 50 mil seguidores, tá? E em 3 meses eu bati 100 mil seguidores. Tudo aplicando essas técnicas que eu coloquei. Gancho visual, gancho sonoro, bordão, estratégia de vídeos curtos, utilizando a estratégia de focar em um nicho só, virar autoridade, um bom roteiro, a maneira que eu escrevo minha bio, a foto de perfil que nunca muda para criar identidade e identificação. São vários fatores que eu criei e eu resumi tudo isso neste e-book, né, para ajudar você a crescer na internet, que você tem vontade de produzir conteúdo. Então, acessa aqui, o QR Code está na tela ou o link na descrição do meu e-book para você aprender a aplicar essas técnicas no seu perfil também, tá? Obrigado por assistir o vídeo, vou reiterar, se inscreva no canal se você não é inscrito e dá um like aí, vamos comentar, fomentar a comunidade. E olha só, aqui ó, tô sugerindo aquele vídeo que eu falei como eu faturo 15 mil reais por mês com audiovisual e eu coloco o meu orçamento, qual que é o valor que eu cobro, pode copiar, pode tirar print, fazer tudo igualzinho. E desse lado aqui uma recomendação automática do YouTube de algum vídeo que você ainda não assistiu, fechou? Um abraço pra você, um beijão todo dia nesse canal às 6 da manhã, tamo junto, até a próxima, valeu, falou!